A sequência de Fibonacci é uma das séries de números mais famosas da história. Ela é chamada de código secreto da natureza ou sequência divina porque pode ser verificada no mundo natural em vários casos, como nas pétalas do girassol ou na casca do abacaxi. Talvez você já tenha estudado isso ou visto em algum filme como o Código da Vinci. A sequência de Fibonacci tem uma relação próxima com um número que também é muito famoso. O número de ouro, também conhecido como proporção áurea, por ser relacionado à beleza e à natureza. Sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo explico a beleza dessa série de números. E falo também sobre a história quase esquecida de Fibonacci, o matemático italiano que deu nome a essa sequência e teve um papel-chave no restabelecimento do Ocidente como berço da ciência, da tecnologia e do comércio. Leonardo de Pisa, mais conhecido como Fibonacci, escreveu sua célebre série de números em 1202, quando publicou o livro Liber Abbaci, ou Livro de Cálculo ou Livro do Ábaco em português. A sequência aparece em um problema sobre a criação e reprodução de coelhos que diz o seguinte: suponha que uma pessoa tenha um casal de coelhos recém-nascidos. Eles demoram 2 meses para atingir a idade de reprodução. Logo depois desse tempo, eles têm 2 filhotes que sempre vão ser um macho e uma fêmea. Daí por diante, eles vão se reproduzindo todo mês, sempre dando origem a um macho e uma fêmea, sem que nenhum animal morra. Perceba que tudo isso é muito improvável do ponto de vista biológico, mas a proposta vale para os nossos fins matemáticos aqui. A pergunta de Fibonacci ao final do problema é: quantos pares de coelhos vamos ter depois de 1 ano? Para chegarmos a esse número, temos que pensar que durante o primeiro mês, nosso casal de coelhos original ainda não atingiu a idade de reprodução. No segundo mês, eles chegam à idade adulta, mas ainda temos apenas um par de animais. No começo do terceiro mês, o casal tem suas primeiras crias, o que já nos deixa com 2 pares de coelhos. No começo do 4º mês, o primeiro casal se reproduz outra vez e o segundo conclui seu amadurecimento. Dessa forma, ficamos com 3 pares. No 5º mês, o primeiro casal volta a se reproduzir e o segundo tem crias pela primeira vez, mas o terceiro estará chegando à maturidade. Portanto, temos 5 pares. Esses ciclos reprodutivos continuam a cada mês, de forma que ao final de 1 ano, a quantidade de casais de coelhos chegue a 144. São justamente os resultados de cada mês que formam a sequência que, na verdade, é infinita. A única coisa que precisamos saber é que qualquer que seja o número dentro da sequência, ele vai ser o resultado da soma dos 2 anteriores. Por exemplo, 13 vem da soma de 5 e 8, enquanto 21 é resultado de 8 mais 13. Então, se a gente quiser saber quantos pares de coelhos teremos em 1 ano e 1 mês, só precisamos somar 89 e 144, o que dá 233. Essa sequência que é tão famosa hoje em dia passou totalmente desapercebida na sua época. Apenas no século XIX, matemáticos começaram a estudá-la. Não demorou para que eles se maravilhassem pela frequência com que ela aparece na natureza. E foi então que ela recebeu oficialmente o nome de sequência de Fibonacci. Mas com o conhecimento científico surgiram problemas e mal-entendidos que existem até hoje. O primeiro é que essa série, na verdade, não foi inventada por Fibonacci. O registro mais antigo em que ela aparece é de algo entre 450 e 200 anos antes de Cristo, está num livro sobre métrica escrito pelo matemático indiano Pingala. O segundo é que, apesar de a sequência aparecer em diversas estruturas naturais e padrões de crescimento, ela não rege a natureza de forma universal, nem mesmo nesses 2 aspectos. Vejamos as pétalas das flores, que são um exemplo clássico. Como explica o renomado matemático e divulgador científico americano Keith Devlin, autor de 2 livros sobre Fibonacci, a série de números realmente aparece nas pétalas de diversas flores com maior frequência do que se possa imaginar. O lírio, por exemplo, tem 3 pétalas, a prímula tem 5, o delfínio 8, a erva de São Tiago 13 e a chicória 21. A margarida pode ter 13, 21 ou 34 pétalas e os girassóis, exemplos mais extremos da sequência de Fibonacci em flores, podem ter 21, 34, 55, 89 ou 144 pétalas na primeira fileira, emparelhadas respectivamente com outras 34, 55, 89, 144 ou 233 na segunda. Dá para ver que o padrão se repete em diversas espécies de flores e também em outros elementos da natureza, mas não existe uma regra geral. Existe um outro aspecto que se soma a toda essa confusão. E é aqui que entra em cena o outro número famoso que eu citei lá no começo do vídeo, o número de ouro.
Existe uma relação muito próxima entre a sequência de Fibonacci e o número de ouro, uma constante matemática que também é muito antiga, famosa e cercada de mistério. Para resumir bastante, o que acontece é que se a gente dividir um número da sequência de Fibonacci pelo anterior, o resultado vai ser cada vez mais próximo de 1,618033987, etc. Eu digo cada vez mais próximo porque quanto maiores forem os números escolhidos, mais o resultado se aproximará do número de ouro. Na matemática, ele costuma ser representado pela letra grega φ e é infinito. Na área cultural, é comum dizer que a proporção áurea tem característica de ser naturalmente agradável ao olho humano. Por isso dizem que ela pode ser verificada em obras como o Partenon ou A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Nesse último caso, por exemplo, diversos estudos mostraram que o número de ouro está presente na sala, na mesa e até na posição dos protagonistas. Mas, como ressalta o próprio Devlin, não existe a certeza de que a proporção áurea contém a essência da beleza. Para ele, a melhor explicação para a existência de todas essas teorias é que nós humanos somos bons em reconhecer padrões e ignoramos tudo aquilo que os contraria. E vale lembrar que quem diz isso é um especialista cujo último livro sobre Fibonacci afirma no título que esse esquecido gênio matemático mudou o mundo. Mas então qual foi o verdadeiro legado do matemático italiano? O grande mérito de Fibonacci foi a sua enorme influência na popularização na Europa do sistema numérico indo-arábico, o mesmo que nós usamos até hoje. De fato, a maior parte do seu livro do cálculo consiste em explicar o básico sobre o sistema, como escrever os números de 0 a 9 e também como somar, subtrair, multiplicar e dividir usando os algarismos. Mas esses conceitos que parecem tão óbvios hoje em dia não eram assim antes do século XIII. Muitos acadêmicos da Europa não só conheciam, como também usavam o sistema numérico indo-arábico. Mas os comerciantes e a população em geral ainda usavam o sistema romano, que exigia, por exemplo, que os cálculos fossem feitos com os dedos ou usando o ábacos. Fibonacci foi fundamental para o fim da chamada Idade das Trevas europeia e o início de uma nova era, em que o continente voltou à vanguarda das ciências e do comércio. Segundo Devlin, a história praticamente se esqueceu de Fibonacci porque, ao divulgar a matemática moderna, ele deu origem a mudanças tão poderosas que foram absorvidas de tal maneira pela sociedade que poucas gerações depois, as pessoas já consideravam o conhecimento que ele produziu como pressuposto.